Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos para fazer este nosso terceiro encontro de reflexão na leitura do livro dos Salmos. Vamos começar hoje com o Salmo 1. Feliz quem não anda em companhia de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores, mas na lei do Senhor se compraz e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore que, plantada junto ao curso das águas, produz fruto a seu tempo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer, há de prosperar. Não assim os ímpios. São como a palha que o vento arrebata. Por isso não se levantarão os ímpios no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, perde-se. Este Salmo 1 é um salmo sapiencial, está dentro do método de ensino, judaico, os dois caminhos. Dentro da tradição judeu-cristã, nós encontramos dois textos que podemos ilustrar. O primeiro, a Didaqué, inicia do capítulo 1 ao capítulo 6, esse ensino através de dois caminhos. Outra, a carta de Barnabé, que também lembra o caminho da vida, o caminho da morte. E cabe ao ser humano estar diante dele numa atitude ética de decisão. Então, este salmo de sabedoria, ele quer nos ajudar a refletir. A primeira coisa, que ele começa a falar do feliz. Ele dá 3 proposições. Primeiro, feliz quem não anda na companhia dos ímpios. A palavra ímpio é aquele que não é pio. É aquele que faz, embora conhecendo a Deus, uma atitude de um ateísmo prático. Conhece, mas vive como se Deus não existisse. Como se não existisse um compromisso ético, moral com aquilo que faz. Não basta o conhecimento de Deus. Nós temos que ter uma atitude ética diante da aliança, diante da nossa relação com Deus. Então é feliz. 3 proposições. Quem não anda em companhia dos ímpios. Segundo, quem não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, quem não se assenta na reunião dos zombadores. 3 atitudes éticas. Essas 3 proposições começam com um não. Ela é negativa. Quem não faz isto. Mas depois ele segue, neste primeiro momento, no versículo 2, já uma proposição adversativa, contrária àquilo que foi falado no versículo 1. Ele não faz isso, mas, agora vem, mas na lei do Senhor se compraz e medita a sua lei dia e noite. Então, esse adversativo do versículo 2 nos propõe 2 realidades, 2 atitudes. Na lei do Senhor se compraz, medita a sua lei dia e noite.
Então, nós vamos ver alguns elementos do versículo 1. Não anda, não detém, não assenta. Não anda, né? Isto é, aquele que não age e nem copia o comportamento dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios. É uma atitude de discernimento entre a realidade do bem e a realidade do mal. Depois, que não se detém, no caso, o caminho dos pecadores, que não participa do conselho, da assembleia, nem toma parte do caminho dos pecadores. E depois não se assenta dos zombadores, na reunião dos zombadores, né? Isto é, o homem que não costuma a pecar, né? Ele não faz do pecado um hábito, do erro um hábito. Nós não podemos habituar ao mal. O Salmo, então, começa com essas 3 atitudes, né? Mas, ao mesmo tempo, né, nós devemos não andar, não deter, não assentar. Descreve aqueles que agem no caminho do mal. Mal aqui com L é o mal moral. O mal com U, nós ainda vamos ver, o mal com U é um adjetivo, é um qualificativo do sujeito. Aqui nós estamos no advérbio que tem uma característica ética, uma característica moral, né? O homem sábio deve seguir 3 preceitos tomando distância do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, dos assentos dos zombadores, né? O que teme a Deus não segue esses caminhos e procura o caminho da sabedoria. Como encontramos no Deuteronômio, lá no Shema, afirma que o homem sábio é aquele que, além de reconhecer que Deus é um, e nós estamos na literatura deuteronomista, do Deuteronômio, diz assim: tu falarás quando estiveres em casa, quando andares pela estrada, quando estiveres deitado e quando estiveres em pé. A realidade desta vivência da vida de Deus em todos os momentos da vida. Depois vem o versículo 2: mas na lei do Senhor se compraz e medita sua lei dia e noite. Ora, compraz, deseja, 2 verbos para o homem que é capaz de viver a sua realidade em Deus. Isto é, ele compraz, o desejo dele é a lei do Senhor, que o satisfaz, né? Então, a lei do Senhor é aquilo que satisfaz a vida do sábio. E medita. Um ato contemplativo aqui nós temos. Deus age como aquele que ensina o mestre da vida do caminho do bem, do caminho da água, né, como nós vamos ver. 3º versículo. Ele é como a árvore que, plantada junto ao curso das águas, produz fruto a seu tempo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer há de prosperar. Segue então algumas analogias ao homem sábio. São metáforas. Elas refletem situações concretas em figuras de linguagem. Este homem é como árvore plantada junto ao curso d'água. Lembrando que a água aqui é a lei, é a Torá. É dali que o homem vai buscar a água para dar sustentação à sua vitalidade. Então,
Se ele é como árvore plantada junto ao curso das águas, traz consequências. Ele vai produzir o fruto no seu tempo, né? Cuja folhagem não murcha. Né? Tudo que ele faz prospera. A lei do Senhor, então, é comparada como água. Nós encontramos isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 2. Mas também em Isaías, no capítulo 55, versículo 1. O homem é comparado a uma árvore plantada junto à água, a lei. Plantado. O homem foi removido de um lugar e plantado ao curso da água, plantado junto à lei, que vai dar vitalidade a esta árvore. Dá fruto ao seu tempo. A necessidade do homem, quando se espera que ele dê o fruto no tempo certo, na estação certa. Não é forçar, mas é deixar que a própria realidade da maturidade chegue ao fruto. Gostaria só de lembrar aqui uma pequena parábola, ela é muçulmana, não é judaica, mas ela é interessante, do homem que estava caminhando a cavalo e viu um grande campo plantado de espigas que estava pendoando. Então ele desceu do cavalo e disse: vou ajudar as espigas a crescer. E começou a puxar uma por uma. No final do dia, olhou lá para o campo, né, e o trigo que estava pendoando, e ele disse: fiz uma grande obra. No outro dia, quando ele voltou lá, estava tudo murcho, estava morrendo. Quando nós não somos capazes de esperar o tempo das coisas e das pessoas, nós acabamos que matamos as pessoas. Porque toda forma que nós pudermos fazer de tentar forçar alguém a alguma coisa, ela vai acabar murchando e morrendo. Você tem que dar o tempo ao tempo. Então, dá o fruto ao seu tempo. O que faz, prospera, né, em referência ao fruto, né, cuja árvore produz com sucesso. A prosperidade é fruto conquistado pela observação da lei. No verso 4 diz assim: não assim os ímpios. São como a palha que o vento arrebata. Então, novamente, começa uma outra adversidade entre o pio e o ímpio. Duas realidades diferentes, duas atitudes diferentes. E ele continua também com esta analogia, com esta metáfora, né? São como a palha que ao vento arrebata. As atitudes dos maus, pessoas más. Aqui já mostra a atitude, um qualificativo das pessoas, né? Então aqui, né, nós estamos com um adjetivo, né? São diferentes das pessoas justas. O qualificativo dos justos não é o mesmo qualificativo das pessoas más. Os maus aqui vêm comparados à palha. Os justos a árvores plantadas junto às águas. Aí vem o versículo 5. Por isso não se levantarão os ímpios no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Por isso, uma forma conclusiva, em consequência de todas as atitudes que ele falou lá em cima, os ímpios não levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Não se levantarão. Novamente, uma forma negativa, né? Advérbio de negação. O fim deles é a própria destruição. A escolha deles o conduz à destruição. Porque quando o Senhor julgar, não se refere ao julgamento, né? Em nenhum momento se refere ao julgamento no fim da história. Não.
mas na ação da divina providência, que conduz o homem cada dia ao seu próprio destino, fruto das suas escolhas. O homem não nasce pronto, o homem se constrói. Ele é fruto das suas próprias escolhas. Essas realidades vão trazendo para si mesmo, né, as consequências da sua própria escolha. Né? Diante daquilo que Deus dá em função da boa escolha, é aquilo que Deus, né, dá em função da má escolha. As pessoas fazem escolhas. E Deus, que é amor, ama o nosso sim como ama o nosso não. Os pecadores não se assentarão na Assembleia dos Justos, porque não forem julgados inocentes no julgamento. Né? Conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Conhecer o Senhor. O caminho dos ímpios perde-se. Há uma realidade muito grande entre os valores daqueles que procuram viver em Deus e os contravalores daqueles que negam a possibilidade de crescer em sabedoria e fazer boas escolhas. Né? Confirma o que se disse antes do caminho dos justos, pois Deus conhece o caminho dos justos, como também conhece o caminho dos ímpios, aqueles que não são pios. Duas coisas. O fim dos ímpios é a morte, é a destruição, começando com destruir a si mesmo, se autodestruir fazendo más escolhas. Né? E o fim deles é a própria morte, pois não encontra o caminho para escapar do seu fim, do seu destino final. A doutrina do ímpio, né, e suas práticas o levará a um destino destruidor. Ora, diante disso, nos diz o Salmo, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, perde-se. Ora, um salmo sapiencial, um salmo de oração. Reconhecer a ação de Deus no mundo, na vida humana. A realidade colocada neste salmo no pós-exílio da Babilônia. O homem, naquele momento, o judeu naquele momento, não tinha o templo como referência. Não tinha Jerusalém como referência. A referência era a lei. E a permanência junto à lei, esse curso d'água que dá vitalidade ao homem, no caso aqui a esta árvore, é justamente esta atitude que vai manter a fidelidade do povo de Israel, o povo de Judá. Né? Vamos falar os judeus, né? Propriamente dito, porque depois do exílio da Babilônia é que nós podemos dizer judeus. Né? Antes, normalmente mais próprio seria tratar desse povo como povo hebreu. Né? Então, o povo judeu, a partir deste momento, começa a centralizar a sua vida na fidelidade a Javé, na fidelidade ao seu caminho. Como nós também. Nós somos chamados a reconhecer que a partir de Jesus Cristo, nós somos chamados a fazer a escolha do bem, a escolha do amor, do perdão, né? Estar perto de Jesus, que é essa fonte de vida, essa fonte de água que nos faz estar sempre vivos e possamos produzir frutos. Santo Agostinho coloca que esse homem, né, do Salmo, esse homem que faz a boa escolha é Jesus, no seu comentário ao Salmo 1. O grande exemplo desse homem é Jesus, que tem a sua centralidade, as suas atitudes sempre centradas no bem, porque está em Deus e ele também é o próprio Deus, na pessoa do Filho. Mas, ao mesmo tempo, nos faz estar, né, em admiração, né, porque o próprio Jesus, muitas vezes, na sua atitude, ele não fez dessa atitude de uma forma hipócrita, né?
É claro que Jesus, muitas vezes, na sua atitude, sentava com os pecadores, sentava com aquelas pessoas cobradores de impostos, né? Que os fariseus reconheciam como pessoas pecadoras, então afastavam delas para não se manchar com o pecado do outro. Jesus expressa uma atitude de solidariedade, de compaixão, dizendo: olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quem precisa de médico são os enfermos, não os que estão são. Mas justamente para dar a possibilidade de um novo caminho, uma nova possibilidade, né, para se seguir o caminho do bem. Este salmo, ao mesmo tempo, mostra Jesus, como diz Santo Agostinho, como grande exemplo do homem que não anda na companhia dos ímpios, mas no caso aqui nós podemos fazer a referência dos hipócritas, mas do outro lado, a solidariedade e a compaixão de Jesus para aqueles que precisam de misericórdia. Eu não quero sacrifícios, mas misericórdia. Então, essa oração de adesão pessoal a Deus, que reaviva a fé pelo contato com a palavra divina. Em Cristo Jesus, o homem perfeito, que não cometeu pecado nenhum, foi solidário aos pecadores, mas ao mesmo tempo foi o homem íntegro, que na sua integridade deu-nos no mistério da cruz a vida, quando ele ressuscitou dos mortos, depois de ter passado pela cruz. Vamos reler novamente o Salmo 1 para terminarmos. Feliz quem não anda em companhia de ímpios, não pios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores, mas a lei do Senhor se compraz, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore que, plantada junto ao curso das águas, produz fruto a seu tempo, e cuja folhagem não murcha, tudo que ele fizer há de prosperar. Não assim os ímpios, são como a palha que o vento arrebata. Por isso não se levantarão os ímpios no julgamento, nem os pecadores na assembléia dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, perde-se. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz e bem para todos.